Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em pauta são os 50 anos da Universidade de Brasília. A universidade necessária, para lá de necessária, de Darcy Ribeiro. Ela surge trazendo consigo todas as demandas reprimidas na história brasileira, no pensamento, na teoria, na prática, para fazer o pensamento dar um voo no sentido de resgatar e pagar todas as dívidas sociais. Sonhar nunca deve ser proibido. Darcy sonhou com uma exuberância e ele trouxe no ventre dessa universidade esse sonho de rebeldia. Rebeldia nos métodos pedagógicos, rebeldia nos métodos de fazer com que a ciência tivesse um compromisso, e a cultura também, para pagar dívidas sociais, para levar o povo brasileiro a um outro patamar de nacionalidade, a universidade necessária. Ela que faz 50 anos e para pensar sobre ela, para refletir sobre ela, para continuar sonhando com ela, nós temos aqui conosco a presença do magnífico reitor dessa universidade, Dr. José Geraldo de Souza Júnior, a quem agradeço muito pela presença. E para participar desse programa também, um ex-reitor, agora senador, ambos eleitos pelo voto direto da comunidade, portanto já é fruto dessa novidade que a nação brasileira está construindo e continua construindo, que é o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, a quem agradeço muito pela presença. Eu que agradeço estar junto aqui do meu reitor, meu bom, patrão, né? na universidade. O senhor continua professor lá, né? Pelo menos toda terça-feira que eu dou aula, eu sou subordinado dele. O projeto da Universidade Necessária é um sonho que foi interrompido violentamente pelo processo ditatorial cívico-militar. Mas ele é um rumo para a nação brasileira, pensando a partir da universidade, mas olhando como nação emancipada ou que se queira emancipar. Como é que o senhor reflete sobre Darcy Ribeiro e o seu projeto de Universidade Necessária? Como você disse, primeiro é interrompido, o que significa que a sua disposição utópica, a reserva de prospecção que ele trouxe, se apresenta como chance de retomada. E isso aconteceu e nós vamos ver aqui, ao longo do debate, de que modo e em que circunstâncias. Mas o principal é configurar exatamente essa dimensão utópica que caracterizou a ideia de universidade necessária no projeto formulado por Darcy e por Anísio Teixeira, em diálogo com os fundamentos do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né? A construção republicana da escola laica, e pensar a universidade como uma expressão de compromisso com o desenvolvimento do país e com o projeto de nação. Por isso que Darcy chamava de universidade necessária. Necessária porque ela deveria responder a duas lealdades principais. A de corresponder ao que o pensamento civilizatório construiu em saberes, em conhecimento, e praticar isso na estrutura de sua organização, e também a lealdade com a sociedade, no sentido de que o saber não fosse diletante, que não fosse encastelado, mas que ele tivesse compromisso social, que ele pudesse responder aos problemas do país. Por isso que a universidade necessária, que tem esse fôlego utópico, ela se potencializa, como as suas retomadas indicam, na direção de uma universidade que seja também emancipatória. Veja que agora, cinquentenária, ela tem aquela expressão de completude, que era o coroamento do que Darcy dizia, o projeto deveria realizar. Completude no sentido de que respondia a todos os campos de conhecimento, a todas as áreas de saberes, né? Mas também porque ela pudesse ser plena no espaço territorial que ela quis e pretendeu ocupar. O que ela é hoje, completa, multicamp,
No cinquentenário, ela se apresenta como uma projeção de universidade multicamp. E, de novo, como você disse na abertura, rebelde, exemplar no sentido da sua singularidade, desafiar experimentalmente modelos novos, que, aliás, foi o que se disse na semana passada, quando se julgou no Supremo Tribunal Federal as cotas raciais no modelo da UNB, para responder uma ação contra a proposta da UNB. E, ao final, numa unanimidade que foi construída de maneira muito bem sustentada, projetar para o país todo o modelo que foi construído na UNB. Então, eu diria, sim, temos tido interrupções, algumas de natureza dramática, como a interrupção política, o obscurantismo, outras de natureza epistemológica, o esgotamento de um modelo de conhecimento. E temos visto que, no projeto utópico, ela se realinha com esse seu projeto e se renova, tanto na sua infraestrutura, na sua capacidade organizativa, quanto na planta acadêmica que ela oferece para abrir-se a novos saberes, novos conhecimentos, outras matrizes de conhecimento que rompem com o positivismo do modelo tradicional e abrem-se à complexidade no modelo da ligação dos saberes, né, que é algo que depois vamos ver aqui, que o professor Cristóvão é um dos responsáveis por um destes reatamentos, uma dessas religações, se a gente puder depois, em algum momento, trabalhar algumas das fases porque a nossa universidade passou. Por exemplo, quando o senhor foi eleito pelo voto direto, senador, como reitor da UNB, era expressão daquela rebeldia que tentaram calar, não conseguiram, e a sua eleição pelo voto direto era algum tipo de sintonia ou de retomada do fio da história da originária de uma universidade que, para ser necessária, tem que ser rebelde. Mas o senhor não sente ainda hoje que talvez o próprio movimento estudantil, as universidades, as academias padeçam, na sua maioria, com expressões e exceções tão honrosas como vimos aqui, de uma certa inapetência para a utopia, para a rebeldia, para a audácia? Acho, sem dúvida alguma. Eu procurei manter a ideia de rebeldia durante os 4 anos de reitoria. Cheguei ao ponto de escrever, Exagerado foi meu chefe de gabinete, eu escrevi artigos sem botar meu nome, criticando o próprio reitor, provocando que fizesse mais coisas. E eu acho que eu fui o rebelde durante os 4 anos. Mas ainda havia uma certa rebeldia. Hoje acomodou muito. A culpa não é dos jovens. Eu tenho uma notinha um dia desse no Twitter de que quando um jovem fica nos limites do que só deseja o que é possível, ele já está velho. Mas os jovens que não são rebeldes, eles ficaram velhos porque nós, os mais velhos, não lhes demos uma bandeira nova. Caiu a bandeira mais explícita do socialismo no leste europeu, venderam a ideia do neoliberalismo como caminho da utopia, que até isso, felizmente, mostrou sua face verdadeira. Então, os jovens estão sem bandeiras, sem propostas, e aí caíram no individualismo que caracteriza os tempos de hoje. Mas nós, os mais velhos, é que somos os culpados quando os jovens não têm uma bandeira para carregar. Eu, pelas relações que tenho, por ser ex-aluno da universidade, li recentemente um debate em torno das questões sindicais da universidade e vi também uma leitura da sua lavra acerca do que o senhor acha que deve ser o papel da universidade em contraposição a um corporativismo. Parece que os professores ameaçam uma greve, né? E o senhor dizia, o papel da universidade é de ser uma ferramenta da transformação social sintonizada com a era que nós estamos vivendo. Muitas vezes, uma demanda corporativa se choca contra isso. Como é que o senhor reflete esse tema? Eu vou na linha de concordância com o professor Cristóvão. Eu sei que aqui é o Senado e que deveria ser senador, mas o tema reivindica o professor. Muito obrigado pela promoção. Mas eu queria dizer o seguinte,
além dessa perspectiva de perda de referências utópicas, nós nos encontramos numa conjuntura em que uma ou mais gerações não têm a disposição de continuidade do que foram as nossas lutas mais dramáticas, né? A luta pela redemocratização num contexto autoritário, a luta pela liberdade de pensamento, quando nós tínhamos uma estrutura de segurança nacional que inibia a possibilidade até de reflexão, né? Veja as ocupações, as invasões que a universidade sofreu, né? E a geração que está aí, tanto de professores quanto de estudantes, não confrontou essas lutas. E entra na universidade num tempo em que há um apaziguamento das relações sociais e políticas. Não tem desafios. E mais, no momento em que o país tem um impulso econômico e de investimentos sociais nas últimas 2 décadas, na última década, nós pela primeira vez conseguimos trazer a questão da educação superior para o âmbito da sua função social, retirando da mercadorização que tinha sido a estratégia até ali colocada dentro do marco do neoliberalismo aqui há pouco acentuado. Então, o que acontece? Os professores e alunos nem têm a dimensão da história, que na própria universidade representou mobilizações tremendas, nem têm grandes lutas para travar. Eles não têm a disposição da luta pela cidadania, eles têm a disposição da luta pelo consumo. Eles estão pedindo prédios, equipamentos, condições de vivência. Claro, isso tudo tem que ser pedido. Mas nós lutávamos para criar uma universidade. Eles atualmente lutam para ter mais prédio. O senador lembra, nós estávamos reunidos numa audiência pública do Senado, no Memorial Darcy Ribeiro, recém-edificado, quando uma mobilização de estudantes que queriam um campus novo, que está sendo construído. Eles são instalados em escolas, numa condição provisória. E eles diziam, queremos nosso prédio. O senador dizia, tá bem, reivindica o prédio, mas peço escola para todos, peço cidadania, peço dignidade. Não foi possível construir isso. Eu diria, eles estão condenados ao imediatismo, à redução de expectativas, a um horizonte do operário de Brecht que está ali assentando tijolos, mas não consegue ver o projeto de construção da catedral ou da universidade. E não, há momentos em que eles se galvanizam quando a memória histórica dos que formam outra geração e os desafios do presente se colocam e eles são chamados para novas lutas, como aconteceu com os estudantes da UNB, por exemplo, ao ocuparem a reitoria da universidade para colocar uma objeção a um encaminhamento organizacional dentro da própria universidade, ou ocuparem a Câmara Legislativa para reivindicarem a ética na política. O que eu quero dizer é que nos meus quase 4 anos, eu lidei com 7 ocupações de reitoria. Algumas de um dia, algumas de 15 dias. Mediei todas, negociei. Quantas no meu período? Você estava lá, deve ter tido também umas tantas. Eu me lembro de umas 2. Mas ainda era um aprendizado. Hoje já é um método. O que eu quero dizer é que nessas 7 ocupações com as quais lidei, a pauta era sempre no horizonte do imediatismo da satisfação consumista. Consumista nesse sentido, de prédios, de obras, de instalações. Não de estrutura universitária. Não de exigir qualidade do professor. Você não vê uma greve pela qualidade do professor. Até porque, você falava em corporativismo, ao longo, por causa até do regime militar, surgiu uma aliança entre professores e alunos que era muito boa para lutar contra a ditadura, mas que na hora de lutar por uma universidade melhor, essa aliança às vezes atrapalha,
porque acomoda o professor, que não tem o aluno como exigente, e acomoda o aluno quando o professor não é exigente. Nós criamos um pacto que não é muito positivo. E esse pacto é prova dos tempos de hoje. O professor também luta pelo de hoje, não pela qualidade, não pela ambição. Não é porque está faltando melhores professores, porque está faltando prédio. Eles esquecem que Harvard não vou dizer, mas que é nova comparada com as outras, mas Sorbonne, Oxford, Cambridge, eles começaram com os alunos tendo aula nas suas casas, ou na casa dos professores, ou num barracão emprestado. Como a UNB começou. Como a UNB começou. E esses alunos que hoje lutam pelo prédio, daqui a 30 anos eles vão dizer para os filhos, eu comecei a estudar, nem tinha o prédio. E, claro, eu acho que também tem que reconhecer. Alguns vão dizer, eu lutei pelo prédio. Isso faz parte também. É ruim a gente ter reitoria ocupada, mas eu prefiro o estudante invadindo a reitoria do que acomodado na sala de aula apenas. Tem que ficar bem na sala de aula, mas de vez em quando tem que fazer esse tipo de coisa, sim, nas reivindicações deles. Só que eu acho que deviam ser reivindicações mais pela qualidade do que pelo que o professor Zé Geraldo chamou de consumismo. Certo.